Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Aqui é o Breno, professor de História. Espero que esteja tudo bem com vocês aí nesse friozinho, né? Tudo bem com os seus pais. E hoje a gente vai estar dando continuidade, né, na temática das aulas desse mês, que são sobre as grandes doenças que assolaram o mundo, né? Que assolaram o Brasil. E hoje a gente vai estar vendo que é a varíola, a doença que devastou os primeiros brasileiros. Aqui, ó, vocês podem ver a foto de um povo indígena. Essa é uma foto recente, pessoal, não é da época que a gente vai estar estudando, mas eles foram as primeiras pessoas que habitaram aqui o continente das Américas, em especial as terras que hoje são o Brasil, né? E a varíola, eu vou começar aqui conversando com vocês algumas diferenças dela para a peste negra que a gente viu na nossa última aula. A peste negra, pessoal, a gente falou que ela foi a doença que mais devastou, assim, né? Foi a primeira pandemia do mundo e a que mais matou. Mas ela recebe esse título porque ela causou todo aquele estrago, ela levou tantas vidas humanas em apenas 20 anos. Ela durou do ano 1330 a 1350, na época medieval. Lembra que eu estava conversando com vocês? Em 20 anos ela matou 75 milhões. A varíola, ela é um caso um pouco diferente. Ela nunca matou tantas pessoas em tão pouco tempo. Mas a varíola, ela existe há 10 mil anos. Então ela acompanha que os seres humanos praticamente desde que os seres humanos deixaram de ser homens das cavernas e começaram a construir as suas primeiras cidades. Aqui ó, vocês podem ver a tumba do faraó Ramsés V, que foi o rei do Antigo Egito. Vocês podem ver, tem até o Egito na Bíblia. Ele já tinha morrido de varíola 1157 anos antes de Cristo. Isso aqui é outra coisa que eu coloquei de propósito, hein? Para ver se vocês lembram que o ano que a gente conta se divide em antes e depois de Cristo. Isso significa 3.217 anos atrás. Por quê? Porque Cristo nasceu no ano zero, mas aconteceu coisas antes de Cristo nascer. E o que é a varíola? A varíola é transmitida por um vírus, assim como a Covid-19, que se espalha de uma pessoa saudável que tiver contato com os fluidos de uma pessoa doente. Então é muito parecido com o coronavírus. Por que a gente usa máscara? Por que a gente evita de ter contato com as pessoas? Porque é o contato com os fluidos, com a saliva, né, com o suor da pessoa contaminada que pode transmitir para a gente aquele vírus. Só que a varíola, ela consegue ser ainda mais cruel que o coronavírus, porque aqui vocês têm algumas imagens das varíolas, né? E ela forma essas bolhas pelo corpo cheio de pus que causam muita dor, muita febre e depois deixam cicatrizes nas pessoas que sobrevivem. E ela ainda pode deixar cego além de matar. Mas antes de surgir a vacina, que a gente vai ver, a taxa de mortalidade era muito alta. E no Brasil, né? Por que a aula é varíola no Brasil? No Brasil, a doença chegou em 1500, trazida pelos portugueses, que descobriram o Brasil. Antes deles, não havia essa doença aqui. Então, essa doença, pessoal, era uma doença europeia. Lembra que a gente viu que a peste negra nasceu na China e chegou até a Europa como coronavírus? Então, a varíola, ela nasceu na Europa e chegou aqui no Brasil pelos portugueses. Antes os índios não conheciam que essa doença. Tinha outras doenças, mas essa eles não conheciam. E acredita-se que ela tenha sido responsável por hoje em dia haver tão poucos índios. Por que isso? Antes, pessoal, queria comentar com vocês aqui sobre como que era o Brasil naquela época. Em 1500, no Brasil só existiam indígenas e eles viviam mais ou menos desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma aldeia indígena moderna, uma vila indígena moderna que fica lá no Amazonas.
Mas era esse o estilo de vida que as pessoas aqui no Brasil levavam. Todos eles vestidos daquele jeito que eu mostrei para vocês na foto com os indígenas. Era assim que era a imagem do tempo. Eu sempre vou estar conversando com vocês para a gente construir uma imagem do tempo que a gente está estudando, que nem a gente fez com a época medieval, aqui a gente está fazendo com a época dos índios. Mas, como que a varíola tirou os indígenas dessa terra, né? Olha para você ver como que ela foi cruel. Os portugueses até eram maus com os índios e declaravam guerra aos índios frequentemente. Mas ainda assim nunca houve uma grande guerra contra os índios, um massacre. E em 1500, quando os portugueses chegaram, tinha 3 milhões de índios no Brasil. 150 anos depois, haviam só 700 mil, ou seja, morreram 2 milhões e 300 mil índios em apenas 150 anos. Isso não é explicado, sabe? Não é explicado. E depois, em 1950, haviam apenas 70 mil índios no Brasil. Então, a mortalidade dos índios no decorrer do tempo é gigantesca. Tudo isso se deveu a muitas doenças que os europeus trouxeram, porque as doenças da Europa, elas eram mais mortais do que as doenças que tinham aqui na América. Porque na América, os índios eles eram muito limpos, eles tomavam muitos banhos, então aqui não tinha doenças tão mortais assim, pelo menos não nessa quantidade. E quando os europeus trouxeram, eles trouxeram essas doenças muito mortais com eles, que foram dizimando os índios lentamente. Por isso que hoje em dia o Brasil tem tão poucos índios, embora quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil era cheio de índios, totalmente cheio de índio. E agora eu vou explicar como que isso aconteceu. Vocês já ouviram falar das pessoas assintomáticas com coronavírus? Aqueles que têm o coronavírus, mas vivem normalmente, não acontece nada com eles, eles continuam passando o vírus para os outros? Acontecia a mesma coisa com os portugueses. Muitos não apresentavam sintomas da varíola, mas carregavam o vírus. E quando encontravam um índio, acabavam transmitindo para ele e depois ele transmitia para toda a sua vila. Igual está mostrando aqui, ó. O índio trocou uma pedra preciosa por um espelho. Nessa troca lá, eles pegaram na mão um do outro e o índio acaba levando para a vila dele o vírus da varíola. Isso não aconteceu só com a varíola, pessoal, mas entende-se que a varíola tenha sido o vírus responsável pela maior parte da morte dos índios. Para vocês terem uma ideia, eu não coloquei aqui no slide porque é um dado muito técnico, mas entre 1563 e 1564, ou seja, em um ano, que foi o único ano que contaram quantos índios morreram no Brasil, morreu-se 30 mil anos. Depois o padre Leonardo Valla, que fazia essa contagem, voltou para Portugal e não se contou mais. Então, pessoal, a varíola mostra como que uma doença pode destruir um povo inteiro. E ela nos lembra, então, de tomar cuidado com o coronavírus, porque, assim como o coronavírus, a varíola é um vírus, se espalha de maneira muito parecida. E olha o que ela fez com os povos indígenas. Então, lembra o que o coronavírus pode vir a fazer também. A grande diferença, pessoal, é a vacina. Então, em 1804, surgiu a primeira vacina contra a varíola e ela foi ser aplicada mesmo lá para o ano de 1900. Mas a partir dessa época, o ser humano conseguiu combater pela primeira vez de maneira mais eficiente esse vírus da varíola. E aqui eu coloquei a imagem, né, de uma irmã aplicando a vacina numa criança indígena, porque vocês estudam num colégio de irmãs, né? Então eu acho legal trazer isso, que há muitos cuidados feitos nos indígenas brasileiros hoje em dia, vem por parte das irmãs de caridade que vão até eles para poder estar cuidando. Então, como vocês estudam no colégio de irmãs, eu achei legal trazer isso.
E graças a Deus a varíola foi oficialmente vencida em 1970, porque hoje em dia todas as crianças tomam a vacina, mas o coronavírus ainda não tem vacina. Por isso vocês precisam tomar muito cuidado para não pegarem e estar sempre mantendo vocês e a família de vocês a salvo. Então, obrigado por assistirem essa aula, bem simples, bem curtinha, mas acho que passa um pouco de conhecimento sobre a varíola, consequentemente sobre os vírus na história. E agora tenho certeza que vocês estão prontos para fazer aqui as atividades da apostila. Um ótimo dia para todo mundo e até logo!